Bom dia, pessoal. Hoje eu vou fazer uma alteração contratual. Algumas pessoas pediram para mim fazer, de uma empresa que vai fazer uma alteração. Já tem um contrato registrado e vai fazer uma alteração, né? Isso na junta comercial. Aí primeiro começa aqui. Como é a primeira? A primeira alteração contratual da sociedade empresária limitada. Coloca o nome da empresa. Esse nome aqui é fictício, né? XYZ Serviços de Escritórios Limitada. Coloco o CNPJ, também é fictício, e coloco o número de NIRI. Para quem não sabe, o número de NIRI é o número de registro inicial na junta comercial. Quando registra o contrato social, ela adquire esse número de registro chamado NIRI. É como se fosse um RG de uma pessoa, entendeu? Mas é o RG da empresa. E o CNPJ seria o CPF da pessoa. Então, uma pessoa jurídica tem esses dois tipos de registros importantíssimos. Começa primeiro com o NIRI, que é o registro na junta comercial do estado de São Paulo ou de qualquer outro estado, e o CNPJ, que são as características principais da empresa. Aqui nesse caso, estou fazendo uma alteração contratual que uma sociedade empresária limitada até tempos atrás, ela só poderia ser constituída de duas ou mais pessoas, que uma sociedade é duas ou mais pessoas. Não poderia ser uma pessoa só. Por isso que tem a empresa individual, e depois teve aquela modalidade EIRELI, que é a empresa individual de responsabilidade limitada, o qual já não é mais possível fazer abertura. Ela foi extinta agora da abertura, porém quem tem ainda pode utilizá-la. Tá, esse é só um detalhe, mas aqui é o passo a passo. Fazer primeiro a menção, que é a primeira alteração, colocar o nome da empresa, colocar o CNPJ e o número de NIRI. E aqui tem umas cláusulas básicas. Aqui é pelo presente instrumento particular de alteração contratual, os abaixo, 4 casos e assinados. Aí tem aqui, fulano de tal, que aqui você vai colocar o nome da pessoa, aí vai colocar as qualificações dele, maior, brasileiro, solteiro, nascido, aqui tem uma data fictícia também, empresário, portador da cédula de identidade do RG, aí coloca o RG lá, 44, 555, 666, aí dígito 98, tipo, é um exemplo. Esse seria um exemplo. RG número. É um número fictício, tá? Nem sei se existe esse número. Só pra vocês entenderem. Aí tem o CPF lá. Coloca lá 222 333 444. Aí coloca um dígito. Coloca 98. Pronto. Residente domiciliado à rua. Aí precisa colocar o nome da rua. Vai colocar rua 5, por exemplo. Já tem rua aqui. Colocar rua 5. Rua 5. Só um exemplo. Número 237. Pode deixar aqui. Aqui tá com o bairro Bela Vista. E o CEP. Pronto. O fulano de tal já tá certo. Aí tem o ciclano de tal. Maior, brasileiro, solteiro, empresário, nascido. Tem uma data aqui também. Portador do documento de identidade. A identidade dele. Coloca lá 33 444 777. Dígito 88. Fictício. CPF, mesma coisa. Eu tô colocando fictício, mas vocês colocam o CPF. Tem que estar com a documentação dos sócios. Inclusive os dados certinho para fazer a digitação. É o CPF 11 222 333 dígito 44. Exemplo. Aí vem aqui
Residente domiciliado da rua esquerda, os dados do endereço. Até aí tudo bem, simples. Aí aqui vem a parte onde menciona os dados da empresa, únicos sócios, componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob organização social, aí X, Y, Z, Serviços de Escritório Limitada. É um nome fictício também, não sei se existe essa empresa. Com sede fora na rua esquerda, 486, Vila Olímpia, menos CEP e tal. Devidamente escrita no CNPJ. Aí tem o CNPJ lá, tem que estar igual o lado de cima. 11 222 333 1000, contrário 22. Também é fictício. Contrato social devidamente registrado na Junta Comercial de São Paulo sobre o NIRI. Pronto. Sobre o NIRI. Vamos colocar o NIRI, que ela é registrada, o mesmo que está aqui em cima. Vocês têm uma ideia? O mesmo que está em cima tem que estar aqui embaixo também. Tem que estar aqui. Então em cima está 35.000.000.000. Em seção D. Aqui é em seção D. Quando foi o primeiro registro, tipo a data do registro do contrato social. Vamos dizer que foi essa data aqui mesmo, 12/7/2022. E agora, estamos no 1º de setembro, já vão fazer uma alteração contratual. Legal. Essa alteração contratual seria um modelo de saída de sócio. Por quê? Porque seria um modelo de unipessoal. Vai deixar a empresa limitada com um sócio só. Que antigamente, conforme o Código Civil, a empresa poderia ficar unipessoal pelo prazo de 180 dias. E dentro desse prazo teria que indicar um sócio ou fazer a baixa da empresa ou transformá-la em empresa individual. Continuando, uma saída de sócio de uma sociedade limitada. Vai ficar um só, vai virar unipessoal. Acho que eu estava falando antes que antigamente tinha um prazo de 180 dias para que o sócio que ficou inclua outro ou transforme a empresa em empresa individual, ou seria necessário o cancelamento da empresa. Hoje já não é mais. Então vamos fazer o seguinte, retira-se da sociedade, vamos colocar aqui. Vamos ver que o fulano de tal. São cláusulas já pré-prontas, entendeu? Se você já tiver um contrato, é só mudar alguns detalhes. Retira se fulano de tal, acima já qualificado no programa de sistema desse contrato, cede e transfere suas cotas ao sócio remanescente. Aqui tá diferente. Sócio remanescente. Sócio remanescente. O total de R$10.000, distribuindo da seguinte forma: aí vamos colocar aqui o ciclano de tal, que também ele também é qualificado anteriormente, né? Porque ele já está lá em cima nas qualificações. Qualificado no plano de desse contrato, que recebe iniciado valor de R$10.000, correspondente a 10.000 cotas totalmente integralizadas em moeda corrente do país. Isso aqui é extremamente importante.
se está integralizadas ou não integralizadas. Então, aí aqui a gente já tem um quadro pronto. Quem recebeu foi o ciclano de tal. Faltou aqui o A e o L, ciclano de tal. Ciclano de tal, então, ele deixa eu colocar as configurações certas, ciclano de tal. Calibre 11. Calibre 11. Tem que ficar com as certas. Com as letras todas iguais. Calibre 11. Tá, ciclano de tal. Agora, como ele recebeu 10 e ele tinha 10, então ele vai ter 20 mil cotas. E o total é 20. Para fazer o total de 100% do capital social. Aí que vem a responsabilidade de cada sócio restrito ao valor de suas cotas. Diante das alterações ocorridas, decide consolidar o seu contrato social. Esse aqui é um contrato social bem simples de fazer. A cláusula de saída. A cláusula 2 mencionando a nova divisão do capital social, que ficou para um só. Aí esse parágrafo único, ele é uma cláusula específica, você pode ver no site da Junta Comercial as cláusulas específicas. E a cláusula a terceira significa da consolidação. Consolidação quer dizer que a partir daqui a empresa vai vigorar com os seguintes dados. Eu vou colocar aqui, vou copiar aqui. A empresa tal. É só copiar aqui os detalhes. Aí o nome da empresa é XYZ Serviços de Escritório. LTDA. Aí coloca. Aí é que tá. A primeira cláusula já começa. A sociedade unipessoal gerar sob o nome tal. Na rua, acho que é esquerda, mas aqui é só detalhes, é só o que você precisa mudar. Aqui é o endereço da empresa, Sociedade Unipessoal, tem sede na rua esquerda, número tal. A Sociedade Unipessoal poderá a qualquer tempo abrir ou fechar filial ou outra dependência mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo 3/4 do capital social. Como só tem um sócio, então não precisa dessa votação. Objeto social, tá como... Vou ter que colocar aqui, que é prestação de serviço, né? Vou colocar aqui prestação de serviços em geral. Vamos generalizar. Aí, cláusula da Sociedade Unipessoal iniciou suas atividades em 12/7/2002 e tem prazo de duração indeterminado. Aí, o capital social é o fulano de tal, deixa eu excluir isso aqui. Capital social é de 20 mil reais, divididos em 20 mil cotas de valor nominal de R$1 cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, distribuído entre os sócios da seguinte forma. Como só tem um sócio, que é o ciclano digital, e aí ele fica com 20 mil cotas, com 20 mil reais, 100% do capital social.
Cláusula obrigatória. Cláusula 7. A responsabilidade do sócio unipessoal é restrita ao valor de suas cotas, respondendo solidariamente pela integração do capital. Aí esse aqui é cláusulas padrão também. 8. Cotas são indivisíveis e poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros. Aqui fica assegurada a igualdade de condição e preço de direito de preferência para a sua aquisição, se posta à venda, formalizando e realização a cessação delas, a alteração contratual pertinente. E aqui está a outra cláusula, que também é padrão, cláusula de administração. A administração será exercida por ciclano de tal, acima qualificado, no plano desse instrumento, assinado isoladamente, com poderes de atribuição, representação passiva e ativa, né? Ou seja, é uma cláusula padrão, onde o sócio que fica, que ele é o unipessoal, só que aqui poderia mudar a sociedade unipessoal. Será exercida por tal. Sempre tem que ter a expressão unipessoal, para deixar bem identificado que a empresa pertence a uma pessoa só. Parágrafo único, cláusulas específicas do balanço patrimonial de lucros perdidos são uma cláusulas específicas também. Cláusula 11. 4 meses seguintes ao término do exercício social deliberarão sobre as contas de designação dos administradores, quando se for o caso. É uma cláusula padrão, também está lá no site da Junta Comercial. Do falecimento do sócio. Cláusula padrão, que falecendo ou interditando qualquer um dos sócios, ou no caso esse sócio, as atividades continuará com seus herdeiros ou sucessores, não sendo possível ou extinto o interesse desse ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base em situação patrimonial na sociedade na data da resolução verificada em um balanço especial levantado. É tudo cláusula específica. Declaração de desimpedimento. Aqui o administrador declara que está desimpedido de administrar a sociedade sob pena de lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade por lei especial ou em virtude dela coordenação criminal ou encontrar sob efeitos dela a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, prevaricação, peito ou suborno, concussão, peculato contra a economia popular, ou seja, há uma cláusula forte onde a pessoa que administra a empresa ela não pode ter nenhum desses crimes aqui. Aí a cláusula 14, já estamos no fim, pelos casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo Conselho dos Sócios com observância na Lei 10.406 de 2002, é o novo Código Civil atual até hoje, e uma cláusula do fórum onde fica eleito o fórum aqui na região. Seria o caso de São Paulo, se a empresa não for São Paulo, o fórum mais próximo, para cumprimento de direitos e obrigações resultantes desse contrato, ou seja, em caso de, se fosse sociedade com mais sócios, no caso de uma briga entre os sócios, seriam discutidas via judicial através do fórum indicado no contrato. Aqui eu vou tirar aqui, tá, aqui eu vou tirar aqui também, e aqui eu vou tirar também. Aí no sinal precisa só o nome dos sócios, que seria fulano de tal e ciclano de tal. Fulano de tal, fulano de tal e ciclano de tal. Ciclano de tal. A data aqui, vamos colocar a data de hoje, que a gente está fazendo hoje, seria 1/9
setembro de 2022. Aí você precisa de 2 testemunhas, que tem um RG, ou CPF também, não tem problema, pode colocar o RG ou CPF das 2 testemunhas que vai assinar. Aí colocar o nome da pessoa, tipo Y Almeida da Silva, como fala? Antônio de tal. Pronto. Imprime esse contrato em 3 vias. Os sócios têm que rubricar as primeiras das páginas. Aqui tem 4 páginas. Rubricar a página 3, a página 2 e a página 1. E assinarem na página 4ª. Cada um o seu nome. E as testemunhas também podem rubricar as primeiras páginas e assinarem na última. Feito isso, teria que fazer o processo da junta comercial de formulários, que eu vou fazer no próximo vídeo porque já estendeu muito. E tá pronta a alteração contratual. É rápido, fácil. Se você tem os modelos, ficam bem simples de fazer.